E a gente viu o gol anulado do Gabigol. O Gabigol foi a loucura, né? Comemorando a sua redenção. Parecia o gol que salvaria o Flamengo da derrota. Boa parte do Maracanã também comemorando, ver aquela imagem do Gabigol voltando a marcar. Ele que fez o seu 6º jogo. Se fizer 7, não pode mais jogar o Campeonato Brasileiro por outra equipe. Agora, futebol é muito doido, né, André? A gente, no final do primeiro tempo, teve aquela bola no travessão do Flamengo, do Pedro. O Flamengo parecia amassar o Fortaleza num determinado momento. Estava muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza. Sim. O segundo tempo começa diferente, né? Foi o Vojvoda que melhorou o time, será? O Fortaleza é um time muito acostumado a jogar de diferentes maneiras, mas o trabalho longo, né, médio, longo prazo, porque é o normal aqui no nosso país, faz com que, em situações como essa, um treinador como o Vojvoda tenha o seu time na mão quando existem jogadores à disposição, né? Porque o Fortaleza também não tem um elenco tão longo assim, tão profundo assim, e às vezes a ausência de algumas peças acaba deixando o Vojvoda meio trancado para trabalhar o time. Eu achei que o tempo todo, e para que essa estratégia fosse bem aplicada, era muito importante, talvez fundamental, sair na frente, fazer um gol no Maracanã. Foi o que acabou acontecendo por uma infelicidade do Wesley. Ele tenta tirar. O gol foi bem parecido com o gol que o Fernandinho marca no jogo contra a Bélgica. Sim. Na Copa do Mundo da Rússia. Só que a bola do Fernandinho entra mais ou menos entre o primeiro pau e o goleiro. Exato. O desvio do Wesley vai do outro lado, assim, se você olhar bem o replay, o Rossi está prestando atenção na bola, de repente a bola está dentro do gol. É uma situação muito difícil para o goleiro. E aí o jogo fica muito menos desconfortável para o Fortaleza do que ficaria no caso de um empate, ou evidentemente se o Flamengo tivesse, como é normal, aliás, saído na frente. E mesmo depois do 1-1, por mais que os jogadores do Fortaleza tenham ficado um pouco indignados com a marcação do pênalti, a gente vai poder falar sobre isso daqui a pouco, eu já vou falar o que eu penso. Para mim, existe uma ação que desequilibra o Pedro na hora que ele vai finalizar. E então eu concordo com a marcação do pênalti. Mas daqui a pouco o Gaciba vai falar como ex-árbitro, ex-chefe de arbitragem, com o conhecimento que ele tem de orientações da própria regra, evidentemente. É claro que a gente tem que ouvir, entender e respeitar. Mas a minha impressão é que o pênalti foi bem marcado. Então já temos a opinião do Zupac também, que acha que não foi pênalti. É verdade. Só existe uma outra resposta, né? Já que ele te discorda, para mim não foi pênalti. Eu, assim, no momento e depois olhando as repetições, eu achei que foi bem marcado. E os jogadores do Fortaleza, claro, reclamaram muito, entenderam de outro jeito. Aí tem a questão do jogo, né? Você nunca quer um pênalti marcado contra você, especialmente no Maracanã, contra o Flamengo, com você vencendo. Mas no segundo tempo eu percebi o Fortaleza à vontade com a sua estratégia. E o gol sai como produto dessa estratégia, e como não saiu tão perto do final do jogo, a partida ficou daquele jeito bem claro, né? Ou sairia um gol na pressão do Flamengo, porque não havia outra alternativa para o Flamengo além de colocar atacantes, o Gabigol entrou, etc. E o Gabigol melhorou o Flamengo, ele não jogou tanto tempo assim, mas depois de muito tempo a gente viu uma entrada do Gabriel melhorar o Flamengo. Nessa controvérsia toda a respeito da permanência dele, vai agora embora, vai no fim do contrato, hoje ele entrou e assim, na hora do gol ele comemora de uma maneira muito efusiva, de costas programado, sem perceber o que estava acontecendo, já com a marcação no campo do impedimento, e depois a checagem até foi um pouco longa demais, outra vez, mas tirou o picolé da mão dele. E ou o Flamengo marcaria o empate na pressão, ou o Fortaleza faria o terceiro gol de novo no contra-ataque, porque a defesa do Flamengo ficou exposta como não deixaria de ficar. E o Fortaleza teve oportunidades para fazer o terceiro gol. E interessante a leitura que o Tite fez para tornar o Flamengo mais ofensivo. Eu achei interessante as trocas que ele fez, porque assim, é claro, colocar o Gabriel junto com o Pedro no primeiro momento torna o Flamengo mais ofensivo. Depois ele vai e coloca o Carlinhos com o Pedro, com o Gabriel, claro, torna o Flamengo mais ofensivo. Mas
além dessas trocas, o Tite fez outras 2 trocas. Ele tirou os 2 zagueiros e colocou outros 2 zagueiros. Aí algum torcedor menos detalhista para falar, pô, mas o técnico tá doido, o time tá perdendo. O que adianta ele tirar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz e depois tirar o Davi Luiz para colocar o Léo Pereira? É justamente pela maneira que o jogo ficou. O Flamengo estava sofrendo com os contra-ataques do Fortaleza. A partir do instante em que o Fortaleza faz 2-1, o Flamengo, que já estava sofrendo, ia ter que se lançar ainda mais. Ia passar a correr o risco de sofrer ainda mais com os contra-ataques. O que ele fez? Ao invés de deixar 2 zagueiros mais cansados no momento mais desprotegido da equipe, ele bota 2 zagueiros mais frescos justamente nesse momento para, caso o Fortaleza tenha o contra-ataque, o Léo Ortiz, que jogou do lado direito, onde joga o Fabrício Bruno, que era onde o Fortaleza estava atacando bastante, com mais caixa para correr atrás dos jogadores do Fortaleza prontos para contra-atacar. Então, dentro das opções de banco, o Tite colocou os atacantes que ele tinha e deu mais fôlego para a zaga, permitir que o resto do time se lançasse mais ao ataque. Foram trocas inteligentes, o Flamengo finalizou bastante, teve volume, não conseguiu buscar o empate, acho que dentro das estratégias o Fortaleza acabou conseguindo sobressair nesse aspecto, mas a leitura tática do Tite foi interessante, e eu concordo com o André em relação ao Gabriel, não acho que o Gabriel entrou bem só porque fez o gol anulado, porque o Gabriel entrou com uma função de circular por trás, da direita para dentro, né, atrás do Pedro e do Carlinhos, e ele deu bastante passe em direção à área, além do gol anulado, teve outra finalização, então ele se movimentou bastante, fez o jogo rodar, foi uma boa entrada, a melhor entrada do Gabriel nesses últimos tempos no time do Flamengo. Galera, uma derrota sofrida, cara, uma derrota sofrida que inclusive tirou o Flamengo da liderança, né? O Mengão já não é mais o líder, agora inclusive está em 3º lugar. O Botafogo está assumindo a liderança, o jogo ainda tá rolando, na verdade, né? Tá quase acabando, 80 minutos já, o Botafogo tá vencendo por 1-0 o Vitória fora de casa e assim está assumindo a liderança, né? O Palmeiras ficou líder por alguns instantes ali. O Flamengo tá jogando quase ao mesmo tempo que o Palmeiras ganhou, passou do Flamengo, ficou líder, agora o Botafogo tá ganhando e é o atual líder do Campeonato Brasileiro. Você vai ficar assim ou não, eu não sei, né? Quando vocês verem esse vídeo, já vai ter acabado o jogo. Mas no momento que eu tô vendo isso, o Botafogo é líder, vencendo o Vitória por 1-0, cara. E o Flamengo, meus amigos, tá numa situação, cara, triste, hein? Tá numa situação triste, cara. O Flamengo vinha de um ótimo jogo contra o Galo, um péssimo jogo do Galo também. Daí empatou em casa com o Cuiabá e agora perdeu pro Fortaleza, cara. Então o Flamengo vinha de uma sequência de vitórias grande, tirando a derrota pro Juventude, né? Que foi uma derrota, cara, trágica. Mas o Flamengo vinha de alguns bons jogos, cara. Daí teve aquele empate tenebroso contra o Cuiabá e agora perdeu pro Fortaleza em casa, né? O Lion meteu 2-1 no Flamengo em casa, cara. Então, isso custou a liderança do Campeonato Brasileiro. O Mengão tá totalmente em 3º, não importa mais. O Flamengo não vai subir mais, né? Agora é o Botafogo e o Palmeiras brigando pela liderança, mas o Flamengo está atrás de ambos. O Flamengo agora vai ter que torcer pro Botafogo e pro Palmeiras não ganharem e o Flamengo ganhar o próximo jogo contra o Criciúma, que vai acontecer apenas dia 20. O Mengão tinha um jogo contra o Inter que foi adiado, porque é problema do Inter, né? O jogo contra o Internacional ia colidir em um jogo que o Inter tinha pela Sul-Americana, um jogo atrasado, enfim, por conta de toda a tragédia no Sul, né? Então aí o jogo contra o Flamengo foi adiado e o Inter vai jogar a Sul-Americana. O Flamengo entra em campo apenas dia 20 contra o Criciúma. E daí até lá já vai ter todo o reforço uruguaio, né? O Arrascaeta, o De La Cruz, Varela e o Vinha já vão ter voltado. E também é bom que o Flamengo descansa, né? Tava uma sequência de jogos pesadíssima. Flamengo aí vai ter, cara, 1 semana e 2 dias de descanso. Dá pra treinar, dá pra descansar, recuperar bem os jogadores. Tomara que até lá já tenhamos de volta tanto Cebolinha quanto o Bruno Henrique. Já vai chegar a cavalaria uruguaia. Vai voltar a Copa América. Daí é a hora, cara, o Flamengo engatar a 5ª marcha e tentar passar o Palmeiras e o Botafogo. O Flamengo ainda tem um confronto direto com ambos, mas, se possível, ultrapassar os dois e abrir alguma vantagem, né? Antes do confronto direto. O Flamengo vai jogar dia 11 do mês que vem contra o Palmeiras e dia 18 do mês que vem contra o Botafogo. Vai ser 2 confrontos diretos, chance de tirar ponto deles e ganhar ponto para o Flamengo. Mas, se possível,
tentar passar ambos, né, antes desse confronto direto, usar esse confronto apenas para abrir a vantagem, alargar ainda mais a vantagem que o Flamengo terá no cenário ideal, tanto do Botafogo, tanto do Palmeiras. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E cara, esse jogo, tava esquecendo de comentar, um joguinho polêmico, hein? Alguns lances polêmicos. Pessoal, eu tava vendo o Sport Center, eu tava pensando em fazer pra vocês, né? Mas eles só falaram baboseira. Não falaram do impedimento do Gabigol, porque na imagem mostrada no VAR, a bola já tava saindo da cabeça do Carlinhos. O Gerson falou isso na sua coletiva. E o Gerson falou exatamente isso. Impedimento pra mim é quando a bola toca no jogador. A imagem do VAR, a bola já estava saindo da cabeça do Carlinhos. Então foi no momento do toque. Tanto o Gabigol tá impedido, o Gabigol estava impedido. Mas o momento que eles pegaram a imagem, o frame que eles pegaram do lance é completamente discutível. É totalmente discutível. O lance do Wesley, o gol contra, se teve ou não desvio. Eu acho que não teve. Teve um... Na verdade, eu acho que teve. Teve um encostão no Wesley, cara. O Wesley tava subindo reto. Ele recebe um toque, o jogador Fortaleza. Ele vai assim, vai reto. Ele tava subindo aqui, ó. Reto, ele vai como se fosse... Ele dá uma inclinada, né? Ele tava subindo reto pra cabecear pra fora. Ele recebe o toque, ele dá uma inclinada. Ele vai um pouco pra frente. Daí ele acaba fazendo um movimento com a cabeça e gera gol contra. Primeiro gol do Fortaleza, né? Mas são lances discutíveis. Lances completamente discutíveis, assim como o pênalti marcado no Pedro é completamente discutível. Ambos são discutíveis, o lance do Wesley, o impedimento e o pênalti no Pedro. Mas ficou elas por elas. O lance do Wesley não marcado, depois o pênalti no Pedro, que foi discutível, foi marcado, sabe? Ficou elas por elas, um erro de cada lado. Na verdade, 2, porque teve o lance do impedimento do Gabigol. O Flamengo saiu lesado nesse jogo pra variar, né? Senhora Edna vive num trampolim, desce pra Série B, volta pra Série A, desce pra Série B, volta pra Série A. E ela, depois de mais de 2 meses na geladeira, não apitando Série A, volta exatamente qual jogo? Exatamente, o jogo do Mengão. Pois é. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!